Olá, boa noite. O pessoal está entrando já na sala. Boa noite, Wellington, Elito. Estão me ouvindo bem? Então, o som está chegando ok para vocês? Só me confirmem aí se o áudio está ok, por favor. Leandro, boa noite. Chegando bem o som? Por favor, só me confirmem se está ok o áudio. Então, confirmou, está ok o som? Muito bem. Júlio Calaiado, boa noite. Exaura, boa noite. Diego. O pessoal está entrando aos poucos. Muito boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Lucimara, boa noite. Som ótimo, ok. Obrigado, Douglas. Muito obrigado. Nós estamos dando sequência àquele projeto que a gente criou aqui no canal no ano passado, Ações que Transformam, né? Esse projeto é uma iniciativa aqui que a gente pensou no final do ano passado para estar sempre convidando algumas pessoas do mundo empresarial, pessoas que têm uma trajetória de vida profissional com bastante aprendizados, lições de vida. A ideia é poder sempre estar compartilhando com vocês um pouco dessas carreiras profissionais de outras pessoas que a gente foi conhecendo ou que vem conhecendo ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, proporcionar para vocês essa possibilidade de aprender com a experiência dos outros. É sempre uma forma de nós agregarmos conhecimento e diferenciar a nossa carreira, nossas trajetórias de vida. Para a live dessa semana, a gente foi buscar uma pessoa que é uma referência quando a gente pensa em café, né? A Isabela Raposeiras, ela é sinônimo de cafés especiais. Então, ela construiu sua carreira, sua autoridade exatamente nesse universo dos cafés e uma empreendedora, né? E com bastante experiência e reconhecimento, não só aqui no Brasil, como também no exterior. Vamos falar sobre esse universo mágico dos cafés especiais, sou fã dos mesmos, né? E vocês vão ter a oportunidade de aprender muito sobre esse tema. E, ao mesmo tempo, a gente vê um pouco dos desafios de um empreendedor, como construir uma carreira de sucesso, como lidar com o crescimento de uma empresa, como vencer os medos, né, as dores do crescimento, formar equipes, desenvolvimento de liderança, enfim. Quando a gente pensa em empresariamento, quando a gente pensa em empreendedorismo, são muitas as oportunidades de aprendizado que a gente tem quando tem essa oportunidade de conversar com empreendedores e com empresários a respeito de suas experiências e de suas vidas. Eu vou chamar aqui a Isabela para ela participar dessa nossa conversa. Olá, Isabela, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra. É um prazer estar aqui conversando com você e eu vou pedir para você fazer uma apresentação e aí depois a gente segue evoluindo, sempre num bate-papo, né, trocando ideias sobre os temas mais interessantes para essa noite. Fique à vontade, meu amor. Bom, eu sou especialista em cafés especiais, já faz 21 anos que eu comecei a trabalhar com cafés especiais, mas a minha formação é psicologia e eu sempre disse que eu jamais quereria ser empresária, nunca ser empresária na minha vida, porque meus pais sempre foram empresários, e meu padrasto, e minha mãe, etc. Eu falava, jamais vou ser empresária, vou ser psicóloga e tal. Acabei indo trabalhar no café depois de uma falência horrorosa da família, para conseguir pagar a faculdade, e esse trabalho, para conseguir continuar a faculdade de psicologia, me levou para o café. E aí eu não consegui, o café me subtraiu, me sequestrou. E até hoje, então, e daí acabei me tornando empresária meio que na marra, e essa tem sido acho que a jornada mais... Café é um produto muito interessante, né? Muito complexo, em muitos aspectos, mas acho que ser empresária de cafés especiais no Brasil realmente é desafiador. Eu estou sem câmera?
Alguém falou que alguém não consegue ver. Quem mais não consegue ver? Tem 2 pessoas que comentaram. Voltou? Está com a imagem vocês aí? Não? Me confirmem se estão conseguindo ver. Vocês estão vendo? Agora sim. Agora a imagem entrou. Acho que deve ter um delay, né? Talvez. Pode ser. Mas e aí a gente... bom, eu acabei ganhando o campeonato de barista que teve no Brasil em 2002, o primeiro que mudou completamente a minha vida, e eu abri uma escola, uma empresa de consultoria em 2004, e em 2009 abri um laboratório de torra que se transformou também numa cafeteria de café especial, com um serviço bem inovador, diferente, para padrões mundiais, assim. Boa noite. E como foi essa paixão aí pelo café? Como é que você começou a se interessar por esse tema do café? Como é que ele entra em sua vida? Eu comecei a me interessar porque eu caí nele por uma questão financeira, né? Então, na época que eu comecei a trabalhar com café especial, ninguém escolhia trabalhar com café especial. Não existia café especial no Brasil. Existia produção de café especial de poucos produtores que ainda separavam essa matéria-prima como café de qualidade e conseguiam exportar, mas não existia um mercado de barista, de café especial no Brasil. Imagina, 2000, não existia, ninguém falava sobre isso, ninguém sabia que existia isso, né? Então, como eu fui trabalhar num projeto em que a fazenda, a Ipanema estava envolvida. Foi por isso que eu conheci a fazenda Ipanema e acabei indo trabalhar com eles. Então, eu acabei me apaixonando por café nesse segundo ano em que eu já estava trabalhando com ele. Eu fui me apaixonando porque eu gosto muito de provar, de degustar qualquer coisa. Eu adoro degustar cachaça, vinho, charuto. Eu fumo charuto diariamente. E aí, o café é muito complexo. Aliás, é de todos esses produtos da terra, é o que tem mais compostos aromáticos e tal. Então, é um produto realmente incrível. Isabela, a maioria das pessoas estão acostumadas com os cafés de supermercados, aquele nosso velho café robusta, né, que geralmente é bastante torrado para disfarçar algumas imperfeições. E esse mundo dos cafés especiais é novo para quase a maioria dos brasileiros, né? Como é que a gente poderia explicar a diferença do que a gente chama de café especial para esse café que a gente encontra normalmente nos supermercados? Bom, primeiro que os cafés especiais, os cafés tradicionais, digamos assim, os cafés de baixa qualidade, a maior parte deles tem na sua composição uma grande parte, a maior parte de arábica, não de robusta. Até porque produzimos muito mais arábicas do que robusta. E para quem não sabe, arábica e robusta são 2 espécies de café, e a gente produz ambas. Tem países no mundo que produzem só uma delas, outros produzem apenas a outra, a gente produz as 2. O arábica é o mais produzido no mundo ainda, e acho que deverá ser por sempre, assim, imagino eu. Acho que essa situação não muda muito, acho que talvez os percentuais de produção sim, mas assim, existem muitas diferenças entre café tradicional e café especial. Mas a matéria-prima, a maneira como ela é industrializada, produzida, manejada no pós-colheita, tudo isso faz com que o café esteja em algum ponto dessa escala de qualidade. E essa escala de qualidade a gente avalia sensorialmente no café. Inclusive, as sacas do mundo, a bolsa, na verdade, o preço do café na bolsa, ele é determinado por provadores no mundo. Então, é um produto, é uma commodity extremamente volátil, né, imagino eu. É uma commodity que movimenta uma grana violenta e esse preço é determinado por provadores de café. É incrível isso, né? Sempre que eu penso nisso, eu acho isso incrível. Sou provadora de café, né, profissional, e o café especial, na verdade, ele é novo, não é só no Brasil, ele é novo no mundo. Ele tem 48 anos, ele tem a minha idade no mundo, oficialmente falando. Então, foi em 74 que alguém escreveu um artigo sobre o que seria um tal de café especial e tentou categorizá-lo, assim, defini-lo. Definição essa que hoje em dia ela mudou bastante, né, e vem se alterando e se atualizando de tempos em tempos, né? Então, o café especial ele é muito novo no mundo inteiro, na verdade. Então, a gente está falando de um produto que tem menos de 50 anos, ou seja, ele teoricamente não existe ainda, né? O preço subiu bastante, Rodrigo, por causa de um
Nem sei se eu posso interagir aqui, porque eu estou lendo o chat. Pode, sim, por favor. O preço subiu por causa de uma geada violenta que teve no Brasil, né, ano passado. E aí, como o Brasil é o maior produtor de café do mundo, aí afeta o preço mundial, a bolsa já subiu, já desceu, mas aí o preço do café ficou lá em cima. Do café industrializado acabou ficando e não desceu mais. E uma coisa só para vocês entenderem um pouco, quem não entende café especial, vamos fazer uma analogia com o vinho. O café tradicional, esse de supermercado, mais comum, os mais baratos, né? Eles são equivalentes a vinho de garrafão. Eles são exatamente equivalentes em qualidade, industrialização, matéria-prima aos vinhos de garrafão. Perfeito. E hoje o Brasil já se destaca, né, no cenário mundial como um dos principais produtores mundiais de café especial, né? A gente é o maior e a gente é um dos melhores. Isso. Rivalizando aí um pouco com a Colômbia também, né? A Colômbia está dentre os melhores também, continua, né? Panamá, Etiópia, Quênia, El Salvador. América Central, de maneira geral, produz cafés muito bons. Etiópia, Quênia, Brasil, Colômbia, né? América do Sul tem Colômbia, Brasil. América Central, basicamente, uma grande parte da América Central produz cafés de altíssima qualidade. Quênia, Etiópia e tem cafés bons também na Indonésia. Sim. O Kopi Luwak não é um deles, na minha opinião. Pensando um pouco nessa onda do café especial, quando é que você vê assim que isso começa a engatinhar aqui no Brasil? Um pouco, talvez, associado ali com aquela chegada da Nespresso? Como é que você vê ali o início desse caminhar aqui do café especial para consumo interno, né? O início, sem dúvida nenhuma, foi lá pelos anos 2000, né? Naquela época, nos anos 2000, existiam 4 torrefações de café de qualidade só no Brasil. 4. Uma delas era Ipanema, que tinha um café chamado Cafeira, que não existe mais. Mas as outras 3 existem ainda. E a Nespresso, com certeza, ela impulsionou, ela tem uma capacidade de contar a história para mais gente, né? A Nestlé, então, o que ajuda muito a gente do café especial. Sim. Você acaba ampliando, por exemplo, as pessoas pagam R$500, R$400 o quilo de café da Nespresso, sem saber, sem fazer essa conta, ninguém faz essa conta, né? Então, ela ajudou a gente a comunicar para o mundo que existe arábica, que existe robusta, que existe café melhor, café pior, que as pessoas podem pagar mais por café, que está tudo bem, porque custa menos do que um refrigerante, mesmo os melhores. E assim foi, né? Então, a Nespresso, ela ajudou a acelerar essa notícia, de que existe um tal de café de qualidade no mundo e que ele realmente ele é mais interessante, sensorialmente, pelo menos, né? Eu costumo dizer que é uma viagem sem volta, né? Quem conhece o café especial não quer voltar àquele café de prateleira de supermercado. A maioria das pessoas, assim, eu sou provadora, então eu tomo um café de baixa qualidade, eu consigo detectar todos os problemas e defeitos que ele tem. Para mim é mais... não é que chega a ser difícil, mas é muito desprazeroso. Né? Aquele café amargo, né? Exatamente, que muita gente fica enchendo de açúcar, né? E que você vai para o café especial, você já vê que tem um tom mais adocicado também, que não é tão amargo, né? Eu não sou contra açúcar, né? Assim, eu sou daquelas especialistas que acham muito chato esse papo de não poder adoçar café. Porque eu acho isso uma incoerência tão grande, assim, sabe? O fato de você adoçar um café não faz dele pior. Claro que quem começa a tomar café especial começa a perceber que precisa adoçar menos, mas talvez a necessidade de dulçor que cada um tem é muito diferente. Eu conheço pessoas que amam café especial e nunca deixaram de adoçar um pouquinho, porque a necessidade de dulçor que elas têm é um pouquinho maior do que o café mais doce do mundo pode oferecer. Mas, de fato, amargor é defeito em café, viu, gente? Lamento contar isso para vocês, mas eu sei que isso é um choque enorme, mas café é um atributo que sempre ele fala de um defeito ou de um problema em café. Tanto que nas folhas de avaliação sensorial de café ele não está presente, porque ele não tem que estar lá. Então, ele não é um atributo em café, ele é um defeito ou um problema. Sempre vem acompanhado de outros problemas também. Então, o amargor do café, ele é sempre problemático, oriundo de algum problema ou na lavoura
ou na torra, ou no preparo. Então, o Clóvis está se referindo à doçura dos cafés e ao amargor menor, porque os cafés de alta qualidade, de fato, eles não deveriam ser amargos, ou o amargor deveria ser muito, muito, muito pequeno. Desses que a gente pode encontrar, de repente, numa rúcula, numa cerveja baratinha, dessa tipo Skol, original, sabe assim? Então, o amargor, de fato... E aí as pessoas começam a tomar café especial, elas começam a adoçar menos o café por uma questão natural, né? Assim... Mas eu acho esse papo de não adoçar café muito ruim, porque a gente acaba por dificultar, assim, arrebanhar pessoas mais devagar, porque, primeiro, porque é incoerente, né? O mesmo barista que faz café especial, faz um cappuccino e coloca leite no café especial, implica com açúcar por quê? Me fala. Então implica com leite também, né? Que é muito pior, que ele muda muito mais o café do que o açúcar, né? Digamos assim, porque o açúcar o café já tem sacarose, tem frutose, tem glicose, tem um monte de cadeia ali já, né? Mas assim, o que é importante é que a pessoa possa, quando for experimentar um café especial contra um café de baixa qualidade, manter uma das variáveis, pelo menos. Senão você muda as duas variáveis, isso não é inteligente. Mantenha uma das variáveis, pelo menos, intacta. E aí você, sim, provando o café especial, com a mesma quantidade de açúcar que você costuma colocar, você vai notar que ele ficou doce demais, entende? Perfeito. Quando a gente olha hoje a estrutura da agricultura brasileira, qual é o ponto que você vê de positivo ou de desafio para que a gente possa crescer cada vez mais como uma referência de qualidade, olhando o agricultor, né? A gente vê que tem muito de agricultura familiar envolvida também na produção, não é? A gente é um país de muito mais produtores familiares do que grandes produtores. Muito mais, né? A gente tem 300 mil produtores, mais de 200, né? Quase 300 mil produtores de café no Brasil, sendo que a maior parte é de pequenos e minúsculos produtores. Infelizmente, o sistema comercial de café no mundo faz com que os pequenos grandes e os traders e as cooperativas tenham muito poder sobre os pequenos, né? Assim, na negociação. Infelizmente, café é uma commodity, quem dá o preço é o comprador e não o vendedor. Mas agora, no Café Especial, essa realidade está mudando. José Dantas, eu estou vendo aqui uns comentários do José Dantas. Os melhores cafés, muitas vezes, é formado por blends entre o Arábica e o Robusta. Eu discordaria bastante disso do ponto de vista técnico. Sendo Robusta um grão que, mesmo tendo qualidade altíssima, né, tem uma qualidade geral inferior ao melhor Arábica, então se a gente pegar o melhor Robusta e o melhor Arábica e comparar essas melhores espécies no seu ápice de qualidade, o Robusta é mais limitado sensorialmente, ele é mais limitado geneticamente, ele tem 22 cromossomos, enquanto o Arábica tem 44, então não tem como a gente fazer um blend melhor usando uma matéria-prima inferior. Então, os blends de Arábica só eles tendem a ser melhores. Isso não significa que um café Robusta não possa ser melhor que um Arábica, dependendo da qualidade dos grãos. Mas se a gente pegar os dois no seu ápice de qualidade, o Arábica é melhor. E, portanto, o que se usa, os blends no mundo, se usa Arábica e Robusta por várias razões, principalmente para baixar o preço do produto, assim, para você ter um custo mais baixo de matéria-prima, né, e ter uma margem maior, porque o Robusta é um grão mais barato no mundo. Atualmente está mudando um pouco, porque tem os Robustas especiais agora, e eles estão com os mesmos valores. Já na Índia isso acontece faz tempo, mas no Brasil a gente está tendo agora os nossos Robustas, os nossos canéforas, né, que são a maioria Conilon, eles estão com valores mais altos, e eu, inclusive, já comprei um baita do Robusta maravilhoso, com preço de Arábica. Mas, sensorialmente, ele não tem a riqueza de compostos sensoriais que o Arábica tem. Perfeito. Assim, como leigo, né, eu vejo muita coisa quando eu comecei a ler, me interessar pelos cafés especiais, eu vejo que tem muita coisa que você enxerga, vamos dizer assim, uma sintonia com o mundo dos vinhos. Como é que você vê isso? E que o café... Bom, então, a gente tem essas duas espécies. Daí, se a gente puder fazer a primeira referência... Assim, não dá para fazer muito esse paralelo, mas a gente tem nos vinhos uvas viníferas e uvas de mesa, vai. E abaixo dessas duas espécies principais, você tem várias variedades. Nas uvas de mesa tem Isabel, Bordeaux, etc. Niagara, certo?
E nos vinhos de mesa, daí todas aquelas variedades que a gente fala tanto há tantos anos, né? No café, a mesma coisa, a gente tem arábica e canéfora, tá? Robusta é um apelido do canéfora. Então, a gente tem essas duas espécies. Abaixo dessas espécies, aí vamos pegar o canéfora, aí temos robusta, conilon, SL, lá, esqueci o número, que é uma variedade de robusta, de canéfora incrível da Índia, etc, etc. E de arábica, a gente tem Mundo Novo, Bourbon, Ubatã, Geisha, Catucaí, Catuaí, tem várias variedades. Então, essa já é um paralelo que a gente pode fazer. O café, assim como várias frutas, banana, prata, banana, ouro, o café é uma fruta e tem várias variedades. E isso influencia no sabor. Assim como na banana, elas têm sabores diferentes, o vinho também, o café também. A interação dessas variedades com o terroir, ou seja, com o microclima da região, o solo, a topografia e o clima da safra também interfere. O café também é uma cultura que sofre influências da safra, né? Mas, diferentemente de vinho, a gente não pode guardar café. Café é sempre o mais fresco, o da safra atual. Infelizmente, a gente não pode nunca fazer uma degustação vertical de café. Não existirá nunca isso. E quem diz que consegue está enganando o consumidor, né? Porque o café é uma semente e ela sofre muito, né, o efeito do tempo, mesmo antes da torra. E tem também um componente aí da altitude, né, para a produção dos melhores cafés. Então, altitude e também o manejo. No café, o manejo é mais fundamental ainda, né, do produtor, do que no vinho até. A altitude no café não é só altitude. As pessoas estão muito enganadas quando elas falam só da altitude. Porque, na verdade, o que importa para o café? É a temperatura média anual. E aí, o que realmente vale para o café é uma combinação entre latitude e longitude. Perfeito. E altitude, na verdade, desculpe, é latitude e altitude, entendeu? Então, por exemplo, se você se a tua latitude é baixa, ou seja, você está lá perto do Equador, você precisa de uma altitude enorme, porque é muito quente. O café arábica, principalmente, ele precisa de temperaturas amenas para que a maturação seja lenta e você tenha muita complexidade. Aqui já, você vai descendo para o Brasil, por exemplo, você vai para o Paraná, se você tiver um café a 1.200 metros, ele queima, ele vai passar frio, ele não dá fruto. Então, a produção no Paraná, que tem cafés incríveis, ela acontece entre 400 e 600 metros de altitude, porque a latitude é mais alta, entende? Então, é essa relação que, na verdade, é importante. Infelizmente, o mundo ainda, do café especial, eu digo em âmbito mundial mesmo, ainda comete esse equívoco de só falar em altitude. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí empresarial, né? Como é que você foi desenvolvendo essa veia empresarial, de empreendedora, os primeiros passos, as dificuldades, alguém que quer empreender, o que é que a gente pode compartilhar dessa sua experiência de empreendedora? Não necessariamente no café, mas eu acho que tem coisas que servem de forma ampla para qualquer empreendedor, né? Com certeza. Sim, eu acho que primeira coisa, e inclusive eu falo, antes da gente entrar só nesse assunto, o Douglas fez uma pergunta que tem a ver com o que a gente estava falando, ajuda no sabor final. O processo de secagem é fundamental no sabor final do café, ou seja, a gente tem vários métodos de processamento que na verdade são métodos de secagem pós-colheita, que vão influenciar e determinar muita coisa no resultado final desses compostos. Sim, José, ele é muito utilizado. Mas, assim, agora vamos falar de gestão, de empresa, que eu adoro esse assunto, adoro tanto quanto eu adoro café. Eu dou muita aula, eu tenho um curso de gestão de cafeterias, e a gente dá consultoria, eu tenho o TEG, que é a terapia empresarial em grupo, que é uma terapia empresarial, tem a individual, tem em grupo. Eu gosto muito desse assunto, porque eu acho o seguinte, eu acho uma das coisas mais desafiadoras dessa vida ser empresário. Você ainda tem mais no Brasil, hein? Não, aí assim, if you can make it in Brasil, you can make it anywhere, né? Não é em Nova York, essa música tá errada, eles erraram de cidade. Frank Sinatra se equivocou. Porque eu acho que, sim, ser empresário no Brasil às vezes chega a ser inacreditável, né?
Porque a gente tem que, né, principalmente o pequeno empresário, né, o pequeno, o minúsculo, o médio empresário no Brasil sofre muito mais até, né? Enfim, eu acho. Mas eu acho que, primeiro, para você ser empresário, você tem que entender se você tem vocação para isso. Sim. Porque sem vocação você sofre demais, porque as pressões são muito violentas, né? De muitos lados. Uhum. Então, acho que um exercício muito importante é você, de fato, fazer um coaching, ou o velho e bom teste vocacional. Na minha época tinha um teste vocacional, né? Sim. Porque você tem que ter tanta ferramenta, tanto recurso para ser um bom empresário. Eu acho que, primeiro, você tem que ter disciplina, né? Se você não é... Eu acho que empresário sem disciplina não é empresário, desculpa. Eu acho que não dá. Eu não consigo ver um empresário ser um bom empresário. Ou ele vai ter uma pessoa disciplinada do lado dele, conduzindo a história, ou ele é disciplinado, né? Perfeito. Ele tem que gostar de gente. Então, como é que você consegue ser empresário se você não gosta de gente? Você tem que entender que você vai gerir pessoas. Ah, mas o meu negócio é de TI. Você vai gerir pessoas. E vai atender pessoas, né? Não tem como fugir. Então, se você não gosta de gente, você não pode ser empresário. Uhum. Se você não gosta de gerir pessoas e conflitos e relacionamentos, você não pode ser empresário. Então, acho que é um grande desafio. Daí tem o teu ramo específico. E eu estou num ramo que eu acho que é dos mais desafiadores do mundo. Assim, que é o ramo do varejo, que já é desafiador. Qualquer varejo é muito desafiador. E o varejo de alimentos e bebidas, então, é o fio da navalha. É o fio da navalha. Escorrega, corta. Ele é tão sensível que ele é um avião de acrobacia, né? Ele é um extra. Qualquer comando errado, ou ele vai responder rapidamente a qualquer comando que você dê. E aí isso vale para bem ou para mal. Eu vou, né? Eu vou avião, então eu faço muitos paralelos entre gerir uma empresa e voar planador ou voar outros aviões, porque eu acho que dá para fazer muitos paralelos entre gerenciar, principalmente planador, que você voa sem motor, então aí dá para fazer muitos paralelos. Mas eu acho que ser empresário é uma coisa interessantíssima, muito desafiadora, muito exasperante. E aí você tem que gostar de gente, porque realmente, hoje em dia, 80% do meu tempo para que os processos... Porque você não pode gerir processos, você tem que gerir pessoas. Se você gere os processos, você não tem um resultado bom nos processos, você não tem adesão. Se você gere pessoas, você tem uma adesão maior aos processos que são fundamentais para a sua empresa ir bem. Não existe empresa que vá bem sem os processos serem seguidos, avaliados, monitorados, atualizados. São processos o tempo inteiro, né? Então, você tem que gerir pessoas para que elas tenham adesão aos processos e esses processos possam ser atualizados à medida, sempre que necessário também, né? Então, é muito dinâmico, é muito... a gente tem que ter, né, essa coisa de o tempo inteiro, né, em alimentos e bebidas, gente do céu, o tempo inteiro é você reorganizar as prioridades. O tempo inteiro. Então, é um negócio de uma agilidade, assim, muito exaustiva, na verdade, né? Quando você acha que você diz, não, essa semana tá calma. Bom, uma, duas, outra também, outro dia também. E aí muda tudo, né? Pessoal, 5 funcionários com Covid. Aí pandemia, para deixar a gente bem humilde. Mas eu acho que é isso, assim, eu meio que fui obrigada a ser empresária por um grande evento que aconteceu na minha vida de café. Eu estava lá dando treinamento, consultoria meio que como pessoa física, e aí surgiu um grande evento para uma empresa, que era um banco, eles me obrigaram a abrir empresa, eu abri, daí me tornei empresária assim. E aí eu falei, bom, já que eu abri empresa, então eu vou levar isso a sério, porque eu sou meio CDF. Aí eu levei a sério a história, e são muitos desafios, assim, e eu gosto muito desse assunto, muito mesmo. E eu acho que gosto de gestão financeira, a gente tem números no Coffee Lab que são muito acima da média do setor, sabe, de desempenho. Justamente porque disciplina, atenção aos detalhes é o que faz, né, é uma combinação muito esquisita essa, porque você tem que ter, no ramo que eu tô, você tem que ter muita disciplina e precisão, porque é alimento e café, então nem se fala. Aí você também tem que ter... você tem que ter atenção aos detalhes, porque a gente não faz 20% líquido, fim da linha, depois do EBITDA, inclusive, lá.
se você não tiver atenção ao detalhe. Você tem que ser atento aos centavos. São centavos que te levam à falência, né? Não são os grandes sustos, grandes perdas, né? São aqueles vazamentos que você não vê e quando você vê, cai o teto na tua cabeça, né? Então, e no nosso ramo é muito fácil a gente não prestar atenção nos pequenos detalhes, nos pequenos centavos que estão vazando. Em perdas, em processos mal feitos, em compras mal feitas, em receitas não controladas, em CMVs mal calculados, e, portanto, precificações erradas, etc, 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 né? Então, você tem que ter habilidade com gente, tem que ter habilidade com processo e disciplina, você tem que ter habilidade com números e amar o Excel. Então, assim, são né, um monte de ferramenta que não combina numa pessoa só. Porque na verdade você acaba fazendo um pouco aquela figura do maestro, né? Que você tem uma orquestra e que você vai ter que reger diversas variáveis, diversas circunstâncias para fazer com que tudo isso tenha sentido, que tenha uma liga, né? É muito isso, né? Você é o condutor, mas isso aqui isso, esse nosso ramo, assim, o varejo é muito sensível, né? É muito sensível. As margens também são mais apertadas, né? Então é um pouco assim, sua margem de manobra é curta se você errar, né? É muito curta, por isso que a gente isso, assim, você está no avião de acrobacia, por isso que se você morre no avião de acrobacia, não tem negociação, né? Sim. E exatamente isso, se você escorregou dessa navalha, corta, né? Não é que você leva um tombinho, volta, tal. E é incrível como todas as vezes que eu afrouxo um pouco o meu rigor com detalhe, com precisão e tal, o desempenho financeiro, no outro mês, ele já mostra isso. É impressionante. É imediato, assim. Você falou muito da questão dos processos, das pessoas, né, que precisa ter uma aderência a isso. Como é que você lida com essa coisa de formar times, né, de formar equipes? Ainda estou lidando. Essa é a parte mais desafiadora, né? Porque, assim, imagina, eu sempre brinco quando nas reuniões, eu falo, gente, primeiro, que isso aqui não é família, vamos parar com esses eufemismos, eu detesto eufemismos. O colaborador, que colaborador? É horrível isso, porque você coloca a relação no lugar errado, a relação tem que estar no lugar certo, para que você lide com os conflitos e problemas do jeito certo, do jeito que você tem que lidar, né? E aí você fica falando em dor, eu detesto esse termo também, esse novo eufemismo para problema. É problema, conflito, desconforto, né? Seja lá o que for. Mas, enfim. E aí, eu acho que equipe, eu obrigo um monte de gente a conviver a maior parte da vida delas, uns com os outros, sem elas se gostarem. Olha que situação. Pensa bem. Porque a empresa, né? A empresa, ela é ela que escolhe funcionários, certo? Sejam gerências ou enfim. Então, as pessoas são obrigadas a conviver uns com os outros sem terem escolhido essa convivência. Sim, perfeito. Parte de um lugar perigosíssimo, né? É por isso que tem que cuidar muito do clima organizacional. O que mantém as pessoas na empresa não é dinheiro, né? É clima organizacional, né? Perfeito. Então, eu já pequei muito nesse aspecto, já cometi muitos erros, já arrumei. Aí já tive que contratar um CEO porque eu me afastei por causa de burnout violento, eu tive que me afastar 1 ano da empresa. O CEO, ele não cuidou do clima organizacional, para dizer o mínimo. Tivemos muitos problemas, recuperei tudo de novo. Estou o tempo inteiro cuidando disso, o tempo inteiro. Por exemplo, pessoas mais tóxicas, mesmo que muito boas tecnicamente, não ficam no Coffee Lab. Eu não admito. Eu estou realmente sendo mais rápida, inclusive, na substituição, o que me gera um custo de rescisão meio violento, mas nada é mais custoso do que ter uma equipe intoxicada que vai me render menos, que vai trabalhar mais infeliz, que vai se cansar mais, vai ter menos qualidade de vida. Eu tento cuidar o máximo que dá da qualidade de vida da galera, porque como é um ramo que recebe muita pancada de cliente, porque o cliente no Brasil, ele acha que ele pode depositar as mazelas deles em garçom, atendente de cafeteria. Quando eu coloco o macacão e coloco minha bandana e vou atender, que ninguém sabe que eu sou dona do Coffee Lab, eu levo um monte de porrada. É que eu sei
Eu sei reverter cliente babaca, né? E eu gosto, inclusive, desse desafio. Adoro esse desafio. Então tá, você vai sair daqui me amando. Em mim, você não vai depositar sua mazela, não. Então, leva muita porrada, né? Um atendente desse ramo, assim, os baristas e tal. Então, eu tenho que cuidar muito do clima, da qualidade de vida. Então, eu poderia fazer uma escala 6x1, mas eu faço 5x2. Isso me gera uma folha de pagamento maior? Sim, óbvio. Mas eu banco isso. Eu banco uma folha de pagamento maior. Esse índice de folha de pagamento está sempre fora no Coffee Lab. Mas eu acho que qualidade de vida é importantíssimo, sabe? Então, eu honestamente fico o tempo inteiro gerindo pessoas. Perfeito. E nessa gestão de conflitos, né, como é que você disse que agora está sendo mais rápida na sua tomada de decisão? Conta um pouquinho mais sobre isso. Quando eu noto que tem... Rádio peão é uma coisa ótima, né, gente? Rádio peão... Pelo amor de Deus, vocês aumentem suas antenas e sintoniza sempre, porque se você souber sabiamente usar a rádio peão, você usa isso a favor da equipe. Sim. A rádio peão nunca é uma coisa... Ela não é uma coisa nunca muito bem intencionada, né? Mas se você pode usar isso para fazer com que esse efeito de comunicação seja bom. Então, você precisa ficar muito atento. Se você começa a notar clima, reclamações muito constantes, eu acho que tem que ter um espaço na empresa em que as pessoas possam reclamar sem se sentir constrangidas, ou seja, anonimamente tem que ter. Tem que ter, porque às vezes você quer ser reclamar do seu gerente direto. Como é que você faz? Você reclama para ele, dele mesmo? Nem que todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue, porque às vezes o gerente não é legal, não sabe gerenciar pessoas. E uma coisa que é muito importante é o seguinte: a posição mais difícil numa empresa são os gerentes e diretores, porque eles sofrem pressão de muitos lados. Da equipe, eles são vilões para a equipe, mas eles também são... Então, eles têm que gerir aquela equipe com muita sabedoria, mas, ao mesmo tempo, a empresa vai pressioná-los. É horrível, certo? Então, eu tento contratar gerentes que são bons com gente. Já tomei várias decisões erradas. Continuo tomando de vez em quando. Mas, primeiro, tento pegar pessoas que sejam minimamente boas com pessoas. Porque um gerente que não lida bem com gente, não sabe gerenciar pessoas, pode causar danos horríveis. No clima, na equipe, demissões... performance pior, etc. Então, isso é uma coisa que eu cuido bastante. Contratação, hoje em dia, é uma coisa muito delicada, porque por mais que a gente faça processo, é muito fácil você falar a coisa certa em processos, em entrevistas. Quando você faz processo com um psicólogo, você tem os testes que indicam determinadas tendências, né, forças, deficiências das pessoas, todos nós temos, certo? Mas, no fundo, é sobre a química do relacionamento. Perfeito. Então, quando eu vejo que café é química, gente é química, quando eu vejo que a química tá começando a ficar precária, e aí eu tento identificar onde é que está esse problema. Eu faço reuniões de lavação de roupa suja, que eu gosto, porque numa reunião em que você consegue trazer o time para você, para que ele tenha confiança de falar abertamente sobre coisas que eles não gostam em colegas, de um jeito respeitoso, isso tem um efeito muito legal. Dura um tempo o efeito de uma reunião dessa, mas você tem que saber fazer isso, né, para não virar, né, para não dar tiro no pé. Então, você tem que deixar a equipe à vontade para conseguir falar para o outro, olha, eu não gostei do que você fez, isso é difícil para a gente, sabe assim? Você concorda que as melhores equipes são complementares, são pessoas diferentes? Olha, sem dúvida nenhuma, né? O Coffee Lab, a gente tem... É engraçado, né? Que a gente tem pessoas muito diversas no Coffee Lab. E vai ser sempre assim, porque essa é a nossa tendência, né? Sim. Até porque, gente, as funções são diferentes. Então, elas requerem pessoas diferentes. É natural. Então, se você respeitar as vocações de cada função e o que elas querem das pessoas, aquela função precisa de uma pessoa assim, assim, assado, no mínimo. Então, naturalmente, você vai atrair pessoas diferentes, né? Eu brinco que hoje a gente tem desde trans até freira trabalhando com a gente.
Perfeito. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista do Jorge Paulo Lema e ele estava falando sobre isso, porque ele disse que a primeira empresa dele, ele faliu com quatro sócios, era ele mais três sócios, né? E a primeira empresa durou 4 ou 5 anos e eles faliram. E aí ele dizia exatamente isso, que o motivo da falência é que os sócios eram todos muito parecidos. Então, que isso foi o grande aprendizado que ele teve logo no início da vida dele enquanto empreendedor. Pessoas parecidas não formam bons times. Mas isso não é isso é na vida, né? Quer dizer, como é que numa empresa? Mas tudo bem, se as pessoas são parecidas, porque elas são afins, elas sentem afinidade uma com a outra, mas aí você tem que ter gestores que complementem, né? Sei lá. É por aí. Mas ninguém é tão parecido assim. Eu acho, desculpa, eu não acredito nisso aí. Não acredito. Mas tudo bem, tem pessoas que tudo bem. Se for, eu acho que, por exemplo, a famosa foto da XP, né? Que é um monte de todo mundo igual, né? Aquela foto famosa que virou um meme. Sim. Claro, os valores são muito parecidos, as vivências são muito parecidas, quer dizer, né? Mas de personalidade as pessoas não são parecidas, mesmo tendo um background social e de valores e crenças parecidas, a visão de mundo é parecida, mas a personalidade não é. Então eu lamento, eu acho que ele está sendo bonitinho, assim, porque às vezes a gente é bonitinho, eu também sou, assim, a gente fala umas coisas bonitinhas porque fazem sentido por um lado, mas assim, eu tenho certeza que o problema talvez não tenha sido esse. Tenha sido exatamente do fato de que, apesar deles serem parecidos, eles não quererem ir para o mesmo lugar. Porque não é ser parecido ou ser igual, é você querer ir na mesma direção, certo? Se são pessoas diferentes querendo ir na mesma direção, melhor ainda, certo? Daí você vai ter muito recurso, você vai chegar mais rápido lá. Sim. Então, um monte de gente parecida querendo ir na mesma direção, você vai chegar mais devagar do que se for um grupo mais diverso. Mas o problema é sempre pessoas que começam a divergir nas suas intenções de onde quer chegar, né? Com a empresa, com a vida, sei lá, eu acho isso, não sei. E será que fui eu que congelei? Clóvis? Vocês estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Pois é, travou para mim também. Vocês estão me ouvindo? Então vamos bater papo enquanto o Clóvis não volta. Mas vocês me ouvem? Ouvem a mim? Deixa eu entender se vocês estão me ouvindo. Eu, Isabela, fala. Estou te ouvindo, Isabela. Só para eu entender. Então, essa história, inclusive, eu estou passando por um momento muito, muito específico no Coffee Lab agora, em relação à equipe, em relação a tudo isso, assim, muito, muito específico, muito desafiador também. E é justamente porque eu estou sendo mais rígida ainda em comunicação não violenta, da gente se olhar com mais respeito, da gente respeitar, da gente trabalhar de fato, enfim. Acho o Café Orfeu o melhor de todos, é o café brasileiro mais premiado do mundo. Rafael não é o café brasileiro mais premiado do mundo, mas eu adoro os produtores do Orfeu. Tem uma história importante com o Orfeu na minha vida. E ele teve, em alguns concursos muito importantes, assim, que acontecem no mundo de café, ele teve nota, ele já, não é o Orfeu, tá? Mas cafés daquela fazenda tiveram notas muito altas em alguns concursos, tal, mas é um café realmente, eles têm uma produção de café muito, muito exemplar. A gourmetização do café, a gente está falando desde que começou essa live. A gourmetização, que a gente chama,
querendo ou não, é uma coisa legal, né? É uma coisa, é um fenômeno interessante, legal. Porque ele força um pouco uma conversa que não tinha antes sobre aquele produto. Agora, continuar uma conversa em que só um nome identifica um produto não é legal, mas essa gourmetização é um sintoma de que uma conversa já existe, né? Então, o café especial, por exemplo, essa categoria de qualidade que chama café especial, é um movimento, e aí acaba que ele meio que se confunde, às vezes, com essa tal de gourmetização, e eu não acho isso ruim. Imagina, Luciana, não se desculpe, é que eu adoro fazer uma piada. A diferença entre café arábica e conilon, bom, é muita diferença. O arábica tem 44 cromossomos, 22 o conilon. O arábica ele é mais caro de produzir, porque ele é mais sensível, ele é menos resistente a muitas coisas, ao clima, praga, etc, etc. O arábica ele tem muito mais compostos aromáticos do que o conilon, apesar de que temos conilons de ótima qualidade, mas a diferença é basicamente essa. O conilon tende a ser um café mais rústico, digamos assim. Eu tenho que chamar? Como é que chama, gente? É que ele... Como é que chama? Como é que faz isso? É que eu não tô nem logada. É que ele que me chamou. Deixa eu ver se ele me escreveu aqui. Não, ele não me escreveu também. Será que ele ficou sem internet, assim, total? De repente, a internet dele caiu completamente. A Lavazza é uma empresa muito boa, italiana, né? E tem cafés excelentes, tem cafés médios, tem café de tudo que é jeito, mas a Lavazza é uma indústria exemplar, sabe? Então, como eu não tô logada, eu sou só uma convidada, eu não consigo chamar o Clóvis. Como é que a gente faz? A gente continua batendo papo aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Seu Coffee Lab é um lugar apenas de treinamento de baristas, a gente também atende consumidor. O Coffee Lab ele é uma escola. A gente é a maior escola de café do mundo. A gente é uma escola, a gente é uma empresa de consultoria e a gente é uma cafeteria que já ganhou muitos prêmios, graças a Deus. Ele está voltando já, ele falou. Ele falou que está voltando. E a gente é uma cafeteria bem legal, bem diferente, assim, bem diferente mesmo. E a gente tem café online também, quer dizer, a gente tem a nossa loja online que vende café para o Brasil inteiro. Nosso café ele é considerado pelos especialistas do mundo como a gente é considerado a melhor torrefação de café brasileiro do mundo, por vários especialistas. Qual café arábica você indica? O meu. Vários. Quem está em São Paulo vai ter uma feira agora no Ibirapuera, eu até postei sobre isso. Vai ter o São Paulo Coffee Festival, que é uma feira de cafés especiais que vai durar 3 dias no Ibirapuera, na Bienal. É incrível, vai ter um monte de torrefador maravilhoso, um monte de cafeitaria maravilhosa e tal. E se você está em São Paulo, não perca, vai ser muito bom. Muito bom. Cursos disponíveis para iniciantes. Os cursos para iniciantes, a gente tem o café em casa, o café caseiro, que é o café em casa é para quem quer melhorar um café na sua casa, quer aprender a fazer métodos, quer entender um pouquinho mais sobre degustação de café, super legal. E aí, a partir desse, tem muitos amantes de café que fazem todos os cursos de barista, tem amante de café que até faz curso de torra. Obrigada, Isaura, obrigada mesmo. Café arábica é o que é mais exportado? É porque é o que é mais produzido. E como a gente basicamente, a gente exporta tanto arábica quanto robusta, mas ele é o mais exportado, com certeza. O robusta também. Mas a gente produz... Eu estava em 30 a 70, ou seja, 70% da produção era arábica. Eu acho que essa proporção deve ter mudado levemente, recentemente. Mas eu não sei em quanto está, tem que fazer essa pesquisa de novo. Quando vai ser essa feira no Ibirapuera? Vai ser 24, 25 e 26, fim de semana que vem. Sem ser esse fim de semana, o próximo, né? 24, 25 e 26 de junho.
24 é uma sexta-feira, começa às 14 e vai até às 21, eu acho. E sábado e domingo, das 9 ou 10 às 16, não me lembro. Mas é São Paulo Coffee Festival. É só entrar no meu Instagram, o Instagram do Coffee Lab tem um Reels que eu coloquei que tem as informações. Vamos ver se o Clóvis... Ele falou que está voltando. Café da Camila Farani, não sei. Nunca tomei. Deixa eu ver. Café. Um dos maiores aprendizados foi antes de você pedir... Camila Farani. A Camila Farani. Tá. Deve ser um dos produtos que ela investiu, né? Como anjo, um café gelado. É isso, não é que vocês estão falando? Ela é incrível, né? Eu gosto tanto dela, acho ela incrível. Ou é uma cafeteria? Não sei. Qual que é o produto dela? Me fala aí. Qual é a região melhor produtor de café do Brasil? Não tem. Eu gosto muito das montanhas do Espírito Santo mesmo, mas a gente tem café incrível no Paraná, em Minas toda, São Paulo, Bahia, Pernambuco. Tem café bom, basicamente, na Amazônia. Os robustas da Amazônia são incríveis. A gente é um continente de café. Cada café tem uma característica diferente. Então, é muito bom trabalhar com café no Brasil por causa dessa diversidade e da possibilidade ainda do que a gente tem para desenvolver de qualidade, sabe? Isaura, vem, dá um pulo em São Paulo, você vai adorar essa feira. Tô aqui batendo papo com a galera, a gente tá aqui falando um monte de coisa. Tudo bom? Voltei. Caiu aqui a conexão. Tá me ouvindo bem? Tô. Eu estou. Eu não estou vendo sua imagem, deixa eu ver. Entendi. Tenho, já acabou. Agora eu estou com um café da Gertrudes e Caconde. Eu acho que eu estou com um café de Caconde nesse momento. Os cafés daquela região de Divinolândia, Caconde, Mococa são incríveis. Chapada Diamantina. A região norte do Espírito Santo está começando agora, é verdade, está começando mesmo. Mas fala, deixa eu passar de novo o bastão para você, Clóvis. Então, estávamos ali naquela parte da gestão, né? E como é que funciona hoje vocês enquanto empresa, né? Vocês têm um ciclo de planejamento que vocês iniciam para pensar os próximos anos. Como é que funciona essa parte do planejamento estratégico da empresa? Eu estou nesse momento, inclusive, muito forte, fazendo planejamento para os próximos anos de crescimento, porque agora eu decidi dar uma exponencializada no nosso crescimento, porque ele vem sendo numa progressão aritmética, muito por escolha minha, e agora eu quero que essa progressão seja geométrica. Então, a gente está nesse planejamento agora, exatamente. Até hoje, digamos que eu fui um pouco cheirando os caminhos que estavam mais naturais para a gente. Eliminei o B2B, que era um núcleo de negócio da gente, que estava indo super bem, mas não é a minha vocação. Eu não queria perder o foco do que eu gosto mais de fazer, que é o consumidor final. E aí eu vendi toda a minha operação de B2B justamente para... Então, tem momentos em que eu acho que no Coffee Lab, pelo menos no Coffee Lab, os momentos em que a gente fez um planejamento melhor foi quando eu senti incômodos maiores. Quando vem um incômodo muito grande, eu falo, pera, deixa eu entender o que está acontecendo e para onde a gente vai, então, né? Porque ficar incomodado não dá, né? Sim. Talvez. Mas dessa vez, eu acho que o Coffee Lab me cobrou, né? Porque hoje em dia eu digo que o Coffee Lab tem uma identidade própria, ele é uma entidade separada de mim, graças a Deus, né?
E ele me cobrou muito, assim, tivemos muitas discussões e brigas, eu e Coffee Lab, porque ele falou, não, eu consigo crescer e você está me mantendo num tamanho que é confortável para você e o seu medo de arriscar, porque eu morro de medo de arriscar, eu sou a típica conservadoríssima, apesar do Coffee Lab ser uma empresa inovadora, fazer coisas que as pessoas nunca fizeram, nunca foi uma dificuldade minha, mas dar passos maiores e arriscar financeiramente, eu tenho muito problema com isso. Então, eu preciso ser... a gente vai continuar sendo inovador, que isso é uma vocação do Coffee Lab, ser inovador. Está no DNA de vocês. É muito, mas eu preciso ser inovador e arriscar mais. Não são coisas que andam juntas necessariamente. Eu posso provar isso. Então, uma empresa inovadora não necessariamente ela arrisca grandes coisas e é arrojada, não. Eu acho que fazer coisas que ninguém nunca fez é uma coisa, e eu arrojada agora eu vou começar a ser mais em respeito ao Coffee Lab, porque ele é uma marca que tem muito potencial de crescimento, que eu seguro, porque eu tenho medo de falir, porque eu tenho trauma. Você outro dia eu vi tipo uma live que você colocou na sua página, falando sobre as dores do crescimento, né? Como é que está sendo o conviver com essas dores do crescimento? Porque isso acaba sendo um processo que todo empresário, empreendedor, acaba vivendo em algum momento também, né? Então, eu acho que... eu não sei... Eu acho que para quem trabalha com qualidade, uma das piores preocupações é perder qualidade no crescimento, que é o nosso caso. A gente é muito rígido com qualidade. Mas a gente ainda está muito longe de chegar no ponto em que essa qualidade vai ser prejudicada pelo crescimento. Então, a gente ainda tem muito chão de crescimento sem que ela seja prejudicada, o que é uma delícia. Então, eu posso ainda pensar só no crescimento. Obviamente, o que eu estou fazendo agora exatamente é estruturar rigidamente a empresa para crescer. Então, qual é a dor nesse momento, né? Qual é o problema? E qual é a dificuldade? Porque doer dói sempre. Doer mesmo dói sempre. Então, para mim, eu acho que dor é constante. E se a gente naturaliza que dói, se empresário dói, tá tudo bem. A gente lida com isso de uma maneira menos pesada, né? Que dói. Dói várias... E a gente é uma empresa inclusiva. Eu tenho uma tendência a distribuir lucro para caramba. Eu sou muito assim, né? Então, às vezes eu sofro decepções muito grandes, né? Com pessoas, e vou sofrer sempre, não adianta. Eu vou acreditar sempre nas pessoas e no potencial delas e investir nisso. Sim. E eu prefiro continuar desse jeito mesmo, de verdade. Mas eu tô conseguindo achar um limite mais justo para a empresa, e isso para mim tem sido muito difícil. Acho que talvez seja a maior dificuldade e a minha maior dor nesse momento é ser mais pragmática. Porque se você não é pragmático, você não é justo nem com a equipe, nem com a empresa, nem contigo. Então, o pragmatismo, ele é justo, na verdade, porque o pragmatismo não é rigidez. As pessoas têm o Brasil tem muita dificuldade com pragmatismo, com disciplina, com processo, né? A cultura da gente é mais maleável, por isso a gente é tão criativo, por isso a gente tem, né, tanto jogo de cintura e tal. Mas o lado, né, disso é que a gente, quando entra na disciplina, no rigor, no detalhe, no processo, no pragmatismo, a gente vê isso com preconceito, e não é. Ele nos mantém num caminho muito justo, né? Muito profissional, que não machuca tanto, etc. Porque se você é muito passional na relação profissional, você pode se machucar e machucar outros, né? Que eu aprendi. Entrar naquela confusão, né? De achar que é família, né? De criar outro estereótipo para a empresa, né? Gente, família já é difícil. Na nossa vida, você quer mais família? É sério? Aí você foge da realidade, né? Porque a realidade é o que você falou, são pessoas diferentes que estão sendo obrigadas a estar ali no mesmo ambiente, né? E que você tem que fazer desse suco, desse limão a limonada, né? Tem que tentar extrair o melhor de cada um, né? Desenvolvendo os talentos. A gente tem que entender que vai ter gente que está lá só pelo dinheiro. Sim. E pronto. E aí tem gente que vai estar lá pela carreira, porque gosta da empresa, então... Mas você nunca vai ter 100% de soldados muito para a guerra. Não existe isso, gente. Então, você vai ter que entender que tem gente que está lá
só porque quer ganhar o dinheirinho todo mês e na primeira oportunidade vai embora. E tá tudo bem. Tudo bem. Sim. Né? Mas essa batalha de você ter que ficar muito rígido agora, a gente tem que organizar para crescer. Se eu crescer sem me organizar, aí sim vai ser dolorido. Aí eu vou comprometer pessoas, produto. Então, para crescer, eu preciso organizar muito agora. E essa organização acaba por espanar algumas pessoas, entende? Sim. E eu sabia que isso ia acontecer. A dor é saber que vai acontecer. Vai ter gente espanando. Você torce para não espanar, mas quando espana, eu não me surpreendo. Principalmente essa geração mais jovem que realmente vem com outra programação, outra relação com o trabalho, né? Que a gente ainda não entendeu, o mundo ainda não entendeu como é que a gente pode... Eu brinco que a gente está vivendo uma pororoca, né? Porque tem a geração millennial jovem Z e tem um modus operandi de trabalho que não mudou ainda. Sim. E aí tem uma pororoca, e eu tento surfar essa pororoca, entender, mudar o tipo de gestão, porque esse é um desafio meu. Eu quero entender como é que a gente pode, porque daqui a pouco o mundo vai ser gerido por essa galera e tem que dar certo? Eles vão ter que, né? Mas a relação com o trabalho está muito difícil. Todos os executivos, todos os gerentes, todos os diretores, todos os donos de empresas, todos os empresários que eu conheço reclamam exatamente das mesmas coisas atualmente. Impressionante, impressionante. É que essa turma mais nova acaba sendo muito volátil, né? Para ser o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Muito bem. Eles são muito sofisticados, né? Como é que você pega um cara? Eles são muito sofisticados, muito mais do que eu naquela idade, assim. São muito sofisticados mesmo, assim. E aí eles têm uma série de informações, muita informação, só que eles não sabem o que fazer com isso direito. Isso. E eles têm uma distorção sobre a capacidade de entrega deles muito grande. Geralmente, a capacidade de entrega deles é menor do que eles acham. E quando você superdimensionam, né? Eles não conseguem lidar com isso quando você vai contando isso para eles no dia a dia, porque eles têm uma tolerância à frustração muito pequena. Sim. E uma relação com o tempo que é muito diferente da nossa e da produção de trabalho de hoje em dia. Então, é tipo, olha que caos. Eu acabei de descrever um caos completo. Com certeza. E isso você falou bem, é a realidade hoje de todas as grandes empresas, né? De todas as empresas, é exatamente isso aí. Muito. As horas perguntou se eu invisto na Bolsa de Valores, meu senhor, não, eu sou empresária nesse país, pelo amor, não faz isso comigo. E me diz uma coisa, Zana, quando você está pensando em crescimento hoje, você está pensando num crescimento mais orgânico, ou você está pensando em franquias? Como é que você está pensando essa modelagem de negócio? Eu estou considerando várias. Então, claro, eu não vou para todos os caminhos, porque isso também não é inteligente, mas orgânica não, porque eu acho que nenhum crescimento que não é orgânico, assim, eu não quero que orgânico foi até hoje. Eu ainda posso que ele seja orgânico e eu consigo aumentar a razão de crescimento no orgânico ainda. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou estressar o crescimento a capacidade de crescimento no orgânico ainda. Assim que eu chegar no limite, no batente da capacidade de crescimento, da razão de crescimento no orgânico, daí eu vejo para que lado que eu vou. Se eu vou, né? Se eu vou, enfim. Se eu vou pegar investidor, se eu vou franquear. Sim. Porque eu não acredito muito em franquia de alimento, mas tem um formato nosso que pode ser franqueável. Você tem, inclusive, está tendo um movimento muito forte, né, de franquias, de empresas que eram do setor, por exemplo, de chocolate, né? Se a gente for olhar aí a Copenhague, a própria Cacau Show agora, mais recente, e que estão puxando o café para dentro do negócio deles, né? Eles não são bobos, não. O café tem uma das maiores margens, né, de produto do mundo, assim. Então, o CMV de café é muito baixo. Então, se você tem volume,
É um baita de um negócio, né? E você hoje passa na frente, por exemplo, de uma loja da Copenhague, né? Você vê que o movimento forte ali, talvez 80% das pessoas que estão ali dentro estão tomando café. Por conta do café e por conta da marca forte que a Copenhagen construiu nesses anos Construiu, todos. sim. É uma combinação. Que é uma grande empresária, a Renata Vick, né? Não tem como. A gente não vende produto, gente. A gente vende marca. É Isso. marca, não é produto. Você acha que eu vendo café? Não vendo café, eu vendo Coffee Lab, na verdade. Né? E o desafio foi fazer ao longo do tempo, né, construir essa marca, né, com uma diferenciação, com valor, né, porque é isso que o cliente percebe hoje. E é uma coisa, e infelizmente o brasileiro ele não valoriza branding, né, marca e tal, assim, principalmente o pequeno. Eu não dou consultoria para quem não contrata designer de marca. Me recuso. Falando um pouquinho de marca, vocês hoje têm aí uma estrutura também de cursos, né? Tanto para pessoas que querem ser profissionais do setor, os baristas, como também para empreendedores, né? Conta um pouquinho sobre isso, por favor. A gente tem a escola, ela dá. Eu estava até falando quando você caiu, a gente estava falando sobre os cursos. Tem os cursos para iniciantes, para quem ama café só. Né? Então, um cara que só quer melhorar o café em casa, tem o café em casa. E tem os cursos de barista, tem os cursos de torra, e tem os cursos de gestão. E tem as mentorias. Eu tenho as terapias empresariais, tem as terapias em grupo e tem as terapias individuais, que são sessões comigo mesmo, como se fosse terapia, só que empresarial. Então, é a empresa no divã, não é a pessoa física, é a pessoa jurídica no divã. Sim, muito bom. E as consultorias, né, que a gente dá consultoria desde 2003, Esses cursos do Coffee Lab, você tem também hoje um modelo, vamos dizer assim, só presencial ou também foi para o digital? Foi para o digital, que já era uma questão que eu estava batalhando fazia anos, aí na pandemia foi na marra. Então, hoje em dia, a maior parte dos nossos cursos é híbrida, na verdade. Então, tem o presencial e o conteúdo em vídeo, e a gente agora está voltando daqui a pouco com os cursos 100% online que a gente teve durante a pandemia também. E tem alguns que precisam ser 100% presenciais, não adianta café, torra, por exemplo. Tem um conteúdo que está em vídeo, mas ele é basicamente... Você aprende a torrar café provando café, então... Perfeito. Para quem quer conhecer sua unidade em São Paulo, diz aí, a Isaura está pedindo para você falar o endereço. É Fradique Coutinho. É na Fradique Coutinho, na Vila Madalena. Mas eu acho mais fácil pegar um Instagram, né? É Coffee Lab _BR. É Coffee em inglês, né? Coffee Lab com 2 Fs, 2 Es, Lab de laboratório _BR. Daí lá tem as informações. E quem não é daqui não vai gravar, né? Mas é na Vila Madalena, descolada da Vila Madalena. Muito bem. Outro dia você também fez um vídeo no Instagram falando sobre algumas características do barista, e na verdade foi esse vídeo, inclusive, que me fez mandar uma mensagem para você, porque você falava de características que eram importantes, né? E aí você destacou a questão da paixão, você destacou a questão do atender gente, lidar com gente, né? Fala um pouquinho sobre essa sua visão de relacionamento aí com o público, né? Com o cliente em específico. A primeira coisa que eu acho que eu falo sempre de um bom barista é disciplina. Uhum. E disciplina, consistência, tem que gostar de estudar, tem que praticar. Então, ser barista é muito difícil, por quê? Porque você precisa ter toda essa coisa meio de precisão, de consistência, de disciplina e tal. Ao mesmo tempo, você não está numa cozinha como um cozinheiro que precisa também ter essas coisas. Você está na frente do consumidor. E você é, portanto, um profissional de hospitalidade também. Uma cafeteria é um negócio de hospitalidade. Então, você precisa ser extremamente gentil, cortês, você precisa gostar de servir, né? Você precisa gostar de servir. Você precisa gostar de vida, eu acho, porque um profissional que trabalha com comida, com vinho, com charuto, com café, ele precisa ser interessado em provar tudo e ter muita cultura.
cultura é fundamental na nossa profissão, sabe? Então, você precisa ser uma pessoa que gosta de se informar, gosta de viver coisas, de cheirar, de ver, de degustar o mundo, não é só os alimentos, sabe? Então, mas, basicamente, a gente nunca pode se esquecer que a gente é um profissional de hospitalidade. Então, hospitalidade em primeiro lugar, sabe? Isso é muito importante. A gente, aliás, ultimamente, a gente está super feliz que a gente só recebe basicamente 5 estrelas no Google, assim, nos últimos mês e meio, quase 2, assim, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4, justamente porque a gente realmente bate muito nesse aspecto de hospitalidade, muito. Maravilha. Vamos entrar nessa etapa final, né? Eu queria te perguntar assim, nesse processo todo de amadurecimento seu, ao longo de sua carreira, de sua trajetória, se você tivesse que pontuar um grande desafio que você viveu, que você teve que enfrentar ou que ainda está enfrentando, qual seria? Eu mesma. Não existe maior. Não existe maior, não. Sabe por quê? É a gente confrontando a gente mesmo nesse processo todo. Eu não acredito em empresário que não faz terapia. Me desculpa, não dá para ser bom empresário se você não faz terapia. Porque você, o tempo inteiro, você está convivendo também com pessoas que você escolheu profissionalmente, mas, né? Você não necessariamente tem afinidade. E aí, essas pessoas vão trazer questões que vão confrontar com conflitos seus e que, se você não for muito bom em identificá-los e de ser, bom, tocou no nó meu aqui. Aí você não reage errado, entende? Então, vai ser sempre eu mesma. Não tem jeito. E sendo empresária, mais ainda. Não tem nada mais desafiador do que os meus perrengues. E o quanto eu consigo lidar com eles e não deixar que eles não reagir por eles. Então, a gente não pode reagir por eles. Perfeito. Então, eu acho que ao longo do tempo todo, com cliente, com fornecedor, com material humano, né? Lidar com coisa técnica, o processo é fácil. É só um pouquinho de paciência, disciplina e aprendizado é fácil. Agora, lidar com fornecedor, cliente e equipe, isso faz você sendo posto diante de questões tuas o tempo inteiro, muito intensamente. Se você não olha para isso, você vai reagir pelo trauma, pelo nó, pela tua vivência esquisita, e aí não é legal. Perfeito. Então, vai continuar sendo sempre, eu acho. Sempre foi e vai ser sempre. Se você fosse hoje dar um conselho para o público que está aqui assistindo, né, que pensa em empreender, ou que pensa em construir uma carreira profissional, que está chegando agora da faculdade, escolhendo o que fazer de curso na sua vida, né? Que conselho você daria? Primeira coisa, eu acho que, bom, a pessoa saiu do mercado, ela quer empreender, seja lá de onde ela está vindo. Ela quer empreender, ela precisa, primeiro, contratar um profissional de estratégia de marca. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é definir que empresa é essa que você quer abrir. E quem vai definir isso com você? Que conceito é conceito. Empresa é conceito. Você vai definir isso para depois você alimentar o estudo de viabilidade. Ou seja, o plano de negócios, o business plan, o PB, ele não é uma planilha de custos. Ele não é isso. Ele é uma planilha de viabilidade que vai ser alimentada por um conceito que já está muito bem estruturado por um profissional que sabe fazer isso. E aí você vai fazer isso com a ajuda de profissionais, porque você não sabe disso. Você, a priori, você quer abrir um negócio e você não sabe disso. Você não sabe abrir negócio. Você pode saber, por exemplo, eu sou psicóloga, eu posso querer abrir uma clínica que vai terceirizar e vai alugar sala para um monte de psicólogo. Se eu não fosse empresária já, eu teria que entender sobre ser empresário, sobre negócio, sobre plano de negócio, sobre marca, sobre conceito, sobre tudo isso. Então, a primeira coisa é buscar um bom profissional de branding que custa caro, só que este caro é barato depois, porque o barato sai caro. Então, é um investimento que tem que ser muito bom, porque esse cara vai fazer você refletir sobre que empresa que você está abrindo, sobre mercado, sobre posicionamento, sobre tudo isso. E com isso na mão, você sim procura um profissional de plano de negócios com experiência na área que você, né? E que vai fazer a planilha para ver se você tem recursos para abrir o teu negócio.
Porque muita gente abre negócio sem recursos, sem todo recurso, né? Aí, quando abre o negócio, tá cagado de grana, não tem capital, né, capital de giro, aí aí toma as piores decisões do mundo para o negócio, porque está desesperado, e ainda acaba casamento, porque a pessoa física está sofrendo também. Não, um caos. Então, estudar, eu acho que, né? E aí depois que o estudo de viabilidade te diz, olha, você está pronto para abrir o negócio nesse formato que você vai ter que procurar ponto nesse lugar, ou sei lá o que, X, Y, Z, depende do negócio, aí você vai pensar no teu portfólio, seja cardápio, seja serviço, porque é o portfólio que vai te indicar melhor qual vai ser teu ponto, qual o tamanho que ele vai ter, quais equipamentos você vai precisar. Se for serviço, exatamente, não precisa dos equipamentos, quer dizer, talvez sim, dependendo do serviço. Então, aí você vai, o ponto e a arquitetura do ponto é lá depois. E as pessoas começam alugando ponto e já contratando arquiteto. Meu Deus do céu! Aí gasta todo o dinheiro errado. Aí quando abre o negócio, está sem dinheiro para girar, e aí o fluxo de caixa já está cagado, aí já começou. Enfim, é isso que eu acho que. E faz terapia, óbvio, né? Muito bom. Isabela, eu queria agradecer, eu vou deixar um tempo para você fazer um fechamento, mas eu queria agradecer de coração pela gentileza, por ter aceito esse convite para a gente ter esse bate-papo aqui. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui. A live vai ficar gravada também, então as pessoas podem assistir depois no canal, na sessão ao vivo. E foi, eu tenho certeza, algo muito positivo para todos que puderam acompanhar. E eu fico, assim, realmente muito grato mesmo por você ter aceito esse convite. E agora a palavra é sua. Bom, eu agradeço muito e adorei a conversa com você e com a galera aqui. A galera é super participativa, adorei a sua audiência, maravilhosa. Sim, Wellington, talvez, tá? Só para fechar a pergunta. E a única coisa que eu acho que eu quero dizer para vocês é o seguinte: café de qualidade, a despeito dos sabores incríveis que a gente profissional acha neles, os cafés especiais, eles são. É obrigatório que eles respeitem o meio ambiente, que eles tenham responsabilidade social também, e esses cafés pagam o produtor e as famílias produtoras de maneira digna de verdade, não é paga um prêmiozinho. Então, consumir café de qualidade, que é possível para basicamente quase toda a população do Brasil do ponto de vista de poder aquisitivo mesmo, ainda, não é quase toda a população não, mas assim, uma grande parcela, por exemplo, estudante que está sem dinheiro, dá para consumir café especial porque custa menos que refrigerante, consumir café especial. E então, dá para consumir café especial. Então, a gente sabe que a gente está alimentando uma cadeia que não explora uma família, porque o café, infelizmente, commodity, explora muito. Eu já fui ameaçada, só para vocês saberem. Eu já fui ameaçada 2 vezes por pagar de 4 a 5 vezes o valor da bolsa, que é o que eu pago para o meu produtor. Só para vocês entenderem o quanto é exploradora essa máquina de café commodity. Então, consumir café especial ajuda o meio ambiente e, na verdade, você sabe que tem por trás daquele café uma família bem mais assim, remunerada com decência. Perfeito. E é aquela coisa transformadora, né? Porque a gente pode criar uma classe média rural, né? Sim. Eu acho que isso é muito bacana. Eu tive a oportunidade já de estar envolvido numa certa feita, num projeto que era exatamente isso, trabalhar com agricultores no interior da Bahia, e o objetivo era esse, era criar uma classe média rural através da transferência de conhecimento, de tecnologia. Foi uma parceria que a gente conseguiu fazer entre iniciativa privada e governo, né? Ministério da Agricultura, Embrapa, e foi um projeto fantástico, e trabalhando com jovens, né? Os jovens filhos de agricultores. E Exato. Foi uma coisa revolucionária, porque a gente conseguiu fazer com que cada jovem desse pudesse ter uma renda mensal de R$ 3.500. Imagina isso no interior da Bahia, num município de 20 mil habitantes. Opa, é uma revolução, né? Você sabe que a gente tem visto nesse universo de cafés especiais, de pequenos produtores, cada vez mais os filhos sentindo orgulho desse métier e ficando na terra ao invés de ir embora. Eu testemunhei de 2 dos meus produtores cujos filhos não foram embora. E tinham planos de ir embora. Essa é a grande virada, né? Que você pode fixar o homem no campo, né? Através da dignidade, né? Do conhecimento, da renda, né? Da riqueza.
E aí as pessoas deixam de migrar para as grandes cidades para ir morar em favela, né? Porque esse é o problema do Brasil, né? O Brasil era um país rural e virou um país urbano. 80% da população quase está nos grandes centros urbanos. E a gente vê aí a criminalidade, né? Toda essa desordem, esse caos que são as grandes cidades. E a qualidade de vida que cai, que despenca, né? Enfim, vários aspectos, né? Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez. Viu? Boa noite, Fica com Deus. Uma ótima noite para você. Até logo. Tchau.